Criança que fui, chora na estrada. Deixei ali quando vi ser quem sou. Mas hoje, vendo o que sou é nada, quero ir buscar quem fui. Essa frase é de Fernando Pessoa, que demonstra muito essa questão da criança interior. É bem profunda, né? E aí, traduzindo melhor para você, ele diz assim, ó: a criança que fui, que eu deixei lá na estrada chorando quando eu vi ser quem sou. Ele está falando dessa criança que nunca foi acolhida, que nunca foi observada, que nunca foi amada, dentre outras coisas. Pode ser tudo isso ou alguma coisa disso. Mas ele diz que ele deixou essa criança na estrada para vir ser quem ele é. E aí, olhando para trás e olhando para a vida dele atual, ele descobre que o que ele é, na verdade, é nada. E aí ele quer voltar nessa estrada e ver essa criança, essa essência dele que ele deixou lá para vir ser o que ele é. Né? E aí, quando ele diz nada, não está dizendo a finanças, não está dizendo a questões do ter, mas sim a questão do ser. Né? O que eu me tornei? Né? Por que eu deixei essa criança na estrada? E é bem profunda essa frase de Fernando Pessoa. Essa live é uma live que eu decidi fazer porque eu coloquei uma enquete aí para vocês e vocês decidiram que era um tema bem interessante. E tem muito a ver com as pessoas que buscam terapia. Eu diria aí aleatoriamente, baseado nos meus atendimentos, que 90% das pessoas quando buscam a terapia é porque ela sofreu algum trauma de infância ou ela passou por alguma situação difícil que não conseguiu superar. Né? Normalmente, a criança, quando passa por um processo, por algum trauma, por algo difícil, ela não sabe processar aquilo, ela não sabe desenvolver, ela não tem a capacidade cognitiva de lidar com aquela questão, de resolver o problema. E quando não tem um acompanhamento, quando não tem uma terapia específica, ela traz toda aquela bagagem para a fase adulta e ela nem sabe por quê. Mais uma vez, vou repetir aquela frase de Freud, que eu já estou cansada de falar e vocês de escutar, mas é bem importante, que fala assim, ó: nós não somos senhores da nossa própria casa. Isso é bem interessante e reflete quando a gente chega na fase adulta, com certos comportamentos tóxicos que a gente não entende, com atitudes que a gente não entende, com a autoestima não trabalhada, e simplesmente a gente vai vivendo achando que aquilo é da nossa personalidade, é do nosso ser, e tá tudo bem, mas não está tudo bem. O que é essa criança interior, né? A gente vai abordar primeiramente o que é essa criança interior. E eu trouxe também uma imagem que vocês já viram bastante aqui, ó. A criança interior, como nós somos psicanalistas e trabalhamos com o inconsciente, a gente traz muito a criança interior para o inconsciente. Criança interior, inconsciente. Então, o que é o inconsciente, né? Aí tem aqui esse iceberg que vocês já devem ter visto. A luz está refletindo, mas dá para vocês verem, né? Aqui está o nosso inconsciente, que verdadeiramente não é quem nós somos. Isso aqui é um pedacinho. E isso aqui tudo é o nosso inconsciente. E é aqui que a criança habita. É aqui que a criança está. Aqui também estão seus medos, suas fobias, seus traumas que você não tem acesso. Como é que eu acesso isso? Geralmente, você vai no terapeuta, especialista, de preferência um psicanalista, porque o trabalho dele é isso aqui, é esse inconsciente. E aí você começa aos poucos, através da sua fala, ter acesso. Através dos sonhos, através dos atos falhos, você vai conseguindo acessar essas informações e ver realmente quem você é. Aqui que você vai ver o verdadeiro eu. Aqui que você vai entender os seus padrões, os seus comportamentos, quem você é. E essa criança, ela habita aqui. Se você não chega aqui, você não tem como trabalhar sua criança. É fácil? Nem um pouco. Se fosse, todos os problemas do mundo já estariam resolvidos, né? Todos os problemas em relação às emoções estariam resolvidos. Mas é necessário se você quer ter uma mudança, né?
quando as pessoas buscam terapia, elas estão buscando mudança, porque aquele comportamento ela já sabe que faz mal, que é tóxico e ela quer alterar. Então, é na terapia que a gente vai acessar essa criança. E o que é que a criança traz para a sua vida, né? Como é que essa criança se comporta na sua vida? Toda criança, ela já passou por um processo trauma, um processo difícil na infância. Toda criança. Pode ser a família mais rica, mais pobre, pode ser os melhores pais, mas a criança, em algum momento, ela vai interpretar algum comportamento, alguma fala, como algo diferente do que ela esperava. E aquilo pode entrar em processo de traumatização ou não. Tá? Então, trauma, geralmente, todo mundo já passou, certo? Quando eu escuto aquilo, ou quando eu passo por uma situação difícil e eu não consigo processar, e aí vai de pessoa para pessoa, tem pessoas que de repente ela vai sofrer uma agressão e ela vai chegar na fase adulta sem sentir aquela agressão na vida dela. Aquilo não vai ser um incômodo, aquilo não vai atrapalhar a vida dela. Não estou dizendo que a agressão é algo para ser cometido que não vai trazer traumas. Mas tem pessoas que se comportam assim. Ela passa por uma agressão e tá tudo bem. Quando ela vai chegar na fase adulta, aquilo ali é apenas uma lembrança que não trouxe traumatização. Mas outras crianças que passam por agressão, ela vai sim entrar em estado de traumatização e trazer aquilo para a vida dela, certo? Mas é importante a gente ter isso em mente, que todo mundo passou por esse momento aí na infância, tá? Foi acessado algum tipo de ferida. Depois eu vou trazer até uma live falando sobre as 5 feridas da criança interior, né? Ferida da rejeição, da traição e outras feridas aí que a gente traz e os comportamentos que estão aliados a essa ferida. Então você vai, de acordo com o seu comportamento, você já vai conseguir identificar. Porque é possível sim para você começar a ter esse acesso à sua criança interior. Você pode sim, se conectar, inclusive no final, já separa aí, ó, lápis de cor para a gente fazer um exercício para trabalhar a sua criança interior. Porque muita gente diz, eu não tenho como fazer uma terapia, eu não tenho como pagar, mas você pode sim buscar o autoconhecimento e o autocuidado. É claro que é mais difícil sim a terapia, mas você consegue com exercícios, coisa que muita gente não quer fazer nem na terapia, entende? Fazer um exercício e tentar entender. Porque para você acessar essa criança, para você mudar padrões, você vai ter que sim dedicar tempo, você vai sim dedicar concentração, e muita gente não está disposto. Ela quer a mudança, mas ela não quer passar por aquele exercício, fazer aquele exercício. Ela não quer fazer, de repente, uma busca, né, no interior. E aí fica difícil, né? Porque o terapeuta, ele só te leva até o rio. A travessia, quem vai fazer é você. É você que tem a capacidade de transformar a sua vida. A chave está em você e não no terapeuta. O terapeuta ele só conduz o processo e é você quem faz. Então você precisa acreditar. Násio, ele traz no seu livro, né, A Psicanálise Cura, ele fala assim, ó, tem 3 coisas essenciais para a terapia dar certo. Primeiro, você tem que estar com a dor insuportável. Segundo, você não quer mais sentir aquela dor. E terceiro, acreditar no processo, acreditar no terapeuta. Então, você tem que vir para o processo terapêutico acreditando que é possível, acreditando que você vai acessar aquela criança, que você vai aos poucos ir moldando e informando para ela que você está ali, que você agora tem olhos para ela e que você é a única capaz de mudar. Porque você acaba, né, no processo de fase adulta, quando sua criança foi ferida, você acaba buscando nos outros a atenção, o carinho, o afeto que não recebeu. E isso é inconsciente. De repente, as pessoas que estão do lado, ela consegue até detectar. Poxa, aquela pessoa é muito carente, aquela pessoa não tem autoconfiança, não tem autoestima. Mas você em si
está buscando aquela atenção e você não consegue perceber. Mas quem está em volta, em geral, ela não sabe que é criança interior, né? Porque em geral não são terapeutas, mas ela sabe que tem algo ali e é desconfortável. As pessoas não vão dar o que você precisa. Seja amigo, seja companheiro, seja pai, seja mãe. Na fase adulta, quem dá o que você precisa é você mesmo. Então você sente e começa a dar atenção a você e aos seus traumas, as suas falhas, as suas necessidades. Ou então você vai passar a vida toda buscando no outro aquilo que já está em você. Entende? E o processo terapêutico que eu uso é da reprogramação emocional que eu trago utilizando a criança interior, né? Que é um programa focado em exercícios, em relaxamentos, reprogramação emocional avançado. É excelente que a gente utiliza essa técnica aí para ir transformando a vida das pessoas. Mas eu já falei demais. Vamos continuar o nosso processo aí de entender a criança interior. Então você já sabe mais ou menos onde a criança interior mora, né? Quem ela é. Essa criança é você que sofreu algum tipo de trauma na infância e que está carregando com si esse peso e não sabe como acessar, não sabe como tratar, né? Não sabe como está a sua criança. Você não para analisar, mas ela está aí e enquanto você não dá atenção, ela fica ali, ó. Eu preciso de atenção, eu preciso que olhe por mim, eu preciso que você volte aqui e verifique, e analise o que aconteceu com a gente. Aí cabe a você ou não acessar. Também não quero dizer que essa é a única possibilidade de você voltar à sua regulação emocional, tá? A criança interior que a gente trabalha é apenas mais uma técnica, certo? E técnicas tem várias. Eu utilizo essa porque é onde as pessoas mais se conectam. Mas se de repente você falar, não quero acessar a criança interior, não quero trabalhar dessa maneira, enfim, você pode ficar à vontade, porém é mais difícil o acesso aí às suas emoções, tá? Uma hora você vai se debater com sua criança interior. Vamos lá, né? Como é que essa criança que foi ferida se comporta? O que acontece? A dor da criança interior é muito profunda. Porque a criança é um ser sensível. Então, quando ela tem contato com essa dor, o que é que ela faz? Ela busca estratégias para se proteger dessa dor. Primeiro, ela não quer sentir essa dor novamente. Então, ela já cria uma resistência, uma barreira para não acessar a dor. E também ela cria máscaras. Sabe aquelas máscaras que a gente verifica muito lá na fase adulta, que muitas pessoas têm? A máscara da boazinha, porque ela não quer ofender aquela pessoa, ela sempre quer fazer o bem, ela não sabe dizer não. Isso é uma máscara, é uma característica da criança interior. Então, assim, são várias máscaras que eu vou falar mais profundamente, né, na outra live, das feridas e os comportamentos que nós desenvolvemos. Quando eu digo nós, é basicamente todos nós. Só que a gente pensa o quê? Eu sou assim, eu nasci assim, eu sempre fui assim. E não é. Não tem a ver com isso. Essa não é a sua essência. Outros desenvolvem a máscara do forte. Eu sou forte, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu tenho que dar conta de tudo. Por conta dessas feridas que foi trabalhado aí na infância, né? Foi sofrido na infância. Então, são muitas máscaras, muitos padrões comportamentais, quase que não sai. Muitos padrões comportamentais tóxicos que faz mal a você. E você continua dizendo que você é assim. Mas vai chegar uma hora que realmente você vai dizer, não aguento mais, não dá mais para dizer sim a tudo. Não dá mais para atender às necessidades do outro o tempo todo. Não dá mais para ser forte o tempo todo. O que foi que aconteceu comigo? O que foi que aconteceu com essa criança lá na infância? Eu fui agredida? Eu não fui validada? Eu não recebi amor? O que foi que aconteceu? Aí você precisa ter esse olhar para essa criança e aos poucos, porque não é passe de mágica, você ir trabalhando, certo? Então,
São várias feridas e várias máscaras aí que a gente desenvolve, tá bom? Quando a gente chega na fase adulta, com essas feridas, com esses bloqueios, eles vêm justamente no momento que a gente menos precisa. A gente precisa tomar uma decisão séria, importante para a nossa vida, que vai ter um grande impacto, que pode transformar a nossa vida. E aí quem vem? O bloqueio. Ele brota do nada. No momento que você menos precisa, no momento que você está concentrado para tomar uma decisão, ele, ó, estou aqui. Que a gente fala que é a criança interior que surge, birrenta, marrenta, dizendo, olhe para mim. E aí você toma uma decisão totalmente fora do contexto, totalmente aleatória, totalmente... Você fala assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu falei isso. De onde é que veio isso? Não é possível. E aí você começa a achar que é praga, você começa a achar várias coisas. Mas, na verdade, é a criança ali. É o bloqueio que foi instalado com sucesso e que agora precisa ser desinstalado. Então, é justamente nesse momento que esses bloqueios vêm e são nas horas menos impróprias, nas horas que você precisa mais do adulto, é que essa criança toma a fronte. No momento que você precisa do adulto responsável, um adulto que vai chegar lá e tomar uma decisão, que vai fazer uma ação impactante, significante na sua vida, que quem aparece? A criancinha interior, dizendo, olha, estou aqui. E aí você fala, não é possível uma coisa dessa. Não é possível, mas é possível. Tanto que acontece. Quando as pessoas chegam no processo terapêutico, reclamando muito sem entender. Porque ela não teve nenhum contato ainda com questões inconscientes, com questões da criança interior, e aí acaba entendendo no processo. Porque o processo terapêutico é um processo de autoconhecimento. E à medida que você vai se conhecendo, vai dissolvendo aquelas questões, né, que estão ali no inconsciente. Vai perdendo força. Então é bem bacana. E funciona, você só precisa estar, como a gente chama... Taca nos dentes para resolver. Dizer, eu vou resolver, eu vou mudar, eu vou fazer o que for preciso, mas nessa eu não fico mais. É bem bacana. Outra coisa importante que eu sinalizei aqui é a questão do foco, né? Porque muita gente fala assim, eu não quero acessar a dor. Porque realmente tem pessoas que passaram por processos tão traumáticos na infância que ela não quer nem imaginar. E o foco da terapia, gente, não é que você sofra e ressofra e sofra novamente falando dos seus traumas na infância. A questão é como resolvê-la. A questão é fazer que você fale daquele trauma sem causar tanta dor. Por que causa tanta dor? Porque ele ainda não foi tratado. Aquela ferida ainda está exposta e nunca recebeu nenhum tipo de curativo, nenhum tipo de tratamento. Então, toda vez que você toca nessa ferida, é uma dor terrível. Não é fácil mesmo. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. É complicado você passar por um processo de transformação sem acessar essa ferida. Não é o objetivo. O objetivo é que você cure suas feridas. Mas faz-se necessário o acesso com o seu tempo, respeitando o seu tempo. Né? A gente não vai chegar de imediato e dizer qual foi a sua ferida interior, vamos acessar agora, vamos... Não é assim. A gente vai com muito cuidado, com muita responsabilidade, verificando os seus limites, né? Até onde o seu limite suporta aí. Então eu estou sempre perguntando, tá tudo bem? Como é que você está se sentindo? Você está preparado? Então é tudo muito cuidadoso, porque realmente não é fácil, né? Quem passou por um traumazinho, quando eu digo traumazinho, não é, diminuindo o trauma dos outros, né? Porque assim, depende muito de como você interpreta. Tem gente que tomou um tapinha e ele traz aquilo para a vida e precisa ser acolhido e precisa ser verificado. Tem gente que sofreu abusos físicos terríveis. Entende? Então a gente costuma comparar, né? Olha, o trauma de fulano que sofreu um abuso foi absurdo e o trauma que sofreu um tapinha foi menos. A gente costuma fazer essa comparação, mas na verdade, gente, não é o que a gente pensa, é o que o outro sente. É o que o outro sente.
Então, varia muito de pessoa. Cada pessoa, ela é individual. Então, esse tratamento, apesar de a gente falar sempre a criança interior, cada pessoa vai ser um modus operandi. O acesso vai ser diferente, porque tem pessoas que não suportam acessar aquela dor na primeira, na segunda, na terceira, na quarta sessão. Vai passando para ela ter coragem de acessar. E tá tudo bem. É sempre no limite da outra pessoa, tá bom? Mas é um processo, né? Quanto tempo que eu tenho aqui de live? Não tá aparecendo pra mim, mas tudo bem. Aí você se pergunta, poxa, como eu falei, né? Eu não tenho como fazer terapia e eu quero começar a trabalhar minha criança interior. Já tem uma meditação aqui no Insta, de Lois Lane, que é uma meditação, eu digo exercício, né? Mas é uma meditação própria para você acessar essa criança interior. E existem várias maneiras. Você vai buscar uma que se identifique mais, certo? Uma que a gente costuma utilizar é o seguinte: você vai, né, quem é destro, vai utilizar a mão direita para escrever, por exemplo, uma pergunta. Você escreve: quem é essa criança interior? Aí você vai com a mão esquerda, que representa a criança interior, e vai respondendo. É um exercício simples, mas você já começa a acessar essa criança. Outro exercício bacana que eu sempre recomendo, que eu botei até um rios lá, né? É utilizando um lápis de cor. Criança, em geral, uma lápis de cor, né? Você vai pegar um lápis de cor e você vai escrever um desenho com sua mão esquerda, tá bom? E quem for destro vai ser o contrário. Vai ser com a mão direita, né? Você entendeu? Eu falei certo, né? Quem for canhoto com a mão direita, quem for destro com a mão esquerda, porque a criança interior, para quem é destro, é a mão esquerda. E aí você vai fazer um desenho numa folha. E esse desenho, gente, é para você fazer intuitivamente. Peguei o lápis, vou começar a escrever uma bola, uma nuvem, sei lá, o que vier na sua mente. Depois que você terminar esse desenho, você vai se analisar. Você vai olhar para o desenho e aí você vai perceber: o que foi que eu achei desse desenho? Você está se criticando porque o desenho está feio, porque você não é um artista? Você está trazendo alguma memória negativa? Você olha para o desenho, como é que você se sente? Então, assim, são vários gatilhos, são várias informações que você consegue puxar só a partir desse desenho. Como é que você está colhendo as informações aí desse desenho? Você está dizendo: nossa, parabéns, você fez um desenho lindo. Mas em geral não é assim. Principalmente a criança que foi ferida, que foi humilhada, que foi desvalorizada, que não foi validada, ela não foi vista. Ela vai sempre trazer um contexto crítico. Então você se percebe, você verifica como você está lidando com aquele desenho. E sempre traz alguma informação, tá bom? Mesmo que você não faça aí a sua terapia, que você deve buscar um tempinho. E também, gente, já deixei aqui e deixo sempre no Instagram vários canais que oferecem terapia gratuita. Então, você querendo, é só ir buscar, tá bom? Então, esse é o primeiro exercício que você pode fazer. Um simples desenho já traz informação ou informações dessa sua criança interior. Outra coisa que você pode fazer também é com essa caneta aí, é um questionário. Tô fazendo, escrevendo com a mão direita, perguntando e com a mão esquerda. E aí você vai interagindo com essa criança, tá? Mas antes, por exemplo, de você fazer esse questionário ou esse desenho, é importante que você dê uma parada, trabalhe sua respiração. A respiração é muito importante para esse acesso. Vá buscar um ambiente tranquilo, visualize você em um ambiente legal. Quem é meu cliente aí já está acostumado a ir nesse jardim, nessa praia, nessa montanha. Eu sempre estou trazendo o cliente para esses lugares de calmaria, um lugar que ele se identifique. Então traga esse lugar para dentro de si. Fale: agora eu vou acessar minha criança, acredite. E aí você com certeza vai achar, porque é aquilo, né? A chave está dentro de você. Você não vai achar nada fora, tá tudo dentro.
todas as informações que você precisa, tudo que você precisa trabalhar, tudo que você precisa ressignificar, regular no seu emocional já está aí dentro de você. Não é no terapeuta, não é em mim, é em você, tá bom? E aí vai trabalhando, ó, respiração, antes de fazer seu desenho, antes de fazer esse questionário, que você vai achar alguma informação, você vai trazer com certeza, tá bom? Isso é muito legal. Deixa eu ver se tem mais algum tópico. Falei do desenho. Como é que você se sente? Anote, tá, gente? É importante que você terminar o desenho. Anote o que foi que você trouxe de insight. Sempre é bom, legal. E aí, o que você faz? Você pega esse desenho e esse questionário, faça dê um tempinho para você, uma semana, 2, e vai fazer o outro, tá? Não precisa fazer os 2 assim, em cima da hora. Depois que você terminar isso, você tem que focar, tá bom? Você quer respostas? Você quer mudanças? Você precisa focar. Você precisa tirar um tempo, como eu já falei anteriormente, mas estou repetindo. As coisas não vão acontecer assim num passe de mágica. Seria bom, né? Seria maravilhoso. Mas o acesso à sua criança interior não é assim, tá? O acesso é assim, ou então é assim. É totalmente aleatório. Não tem um caminho perfeitinho para você percorrer. Ah, minha criança tá ali, eu vou ali e vou acessar. Não, a gente está falando do inconsciente. E o acesso ao inconsciente não é algo que você chega, pá. Salvo algumas exceções de algumas técnicas aí, por exemplo, a hipnoterapia, que em alguns casos raros é possível o acesso direto. Mas por que é difícil? Porque essa criança, ela está ferida, ela está magoada, ela está cheia de resistências. Ela criou barreiras para não permitir o acesso. Ela precisa se proteger. E você precisa de uma maneira muito sutil, muito delicada para acessá-la. Você precisa pedir permissão, você precisa ir aos poucos. E aí, quando você faz esses desenhos, talvez na primeira vez vai dar um resultado, na segunda vez já vai dar outro. E aí você já vai percebendo como está se comportando essa criança interior, esse inconsciente. E aos poucos ela vai baixando as barreiras e permitindo que você acesse. Mas o caminho não é assim, ó, como vocês querem lá, vou acessar e agora vou mudar, vou sair daqui e tá tudo lindo e maravilhoso. Quem dera, né? Gostaria muito que fosse assim. Mas as crianças que passaram por traumas, que passaram por momentos difíceis, criam muitas resistências e aí a gente não vai chegar lá e pô, né? Porque pode ser muito complicado, muito traumático para essa criança e para você também, afinal você é ela, né? A gente separa, mas você é ela. E aí precisa de muito traquejo, né? Luvas de seda, né? Que a gente fala, mãos de seda, sei lá, para acessar essa criança. Muito delicadeza, trazendo conforto, trazendo apoio, dizendo que você está ali, que você agora consegue visualizar, que você consegue sentir a dor dela, que você sabe da dor dela e que você não vai mais permitir que ela acesse essas dores. Então, ela é você é ela, e aos poucos vocês vão se entendendo, tá bom? Não esquece de dar curtida na live. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui, eu vou tentando responder na medida do possível. Tchau, até a próxima!